Glória a Deus. Queria saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? No último domingo, sejam todos bem-vindos, né? Se você está aqui pela primeira vez, sinta-se em casa. Nós vemos a igreja como uma grande família e não somente como membresia. Eu estou vendo algumas pessoas aqui que já faz tempo que não têm vindo, né? Por causa da pandemia, mas têm nos acompanhado online. No domingo passado, as crianças, hoje nós temos salinha para as crianças podem estar indo para a salinha. Domingo passado nós começamos uma série, onde eu comecei a falar de intimidade com Deus, falando sobre pensamentos, né? Eu falei sobre pensamentos no domingo passado. Se você gostar de ver esse vídeo, está no nosso canal. E hoje eu quero falar para você uma das coisas mais importantes para a gente desenvolver essa amizade com Deus, né? Sendo amigo com Deus. Eu vou falar hoje sobre desenvolvendo uma amizade com Deus. Será que é possível você ser amigo de Deus? Você desenvolver uma amizade com Deus, um carinho por Deus, um desejo no coração de querer estar perto de Deus, de querer estudar, de querer pagar um preço, de querer ir para a igreja, de querer ler a Bíblia. A amizade é uma das coisas mais importantes. A Bíblia diz assim, que existem amigos mais chegados do que irmãos. Ou seja, eu quero hoje, de alguma forma, pedir que Deus, pela sua misericórdia, venha falar conosco sobre querer desenvolver uma amizade com Deus, fazer as coisas por amizade, entendeu? A gente está aqui, como o Ramon estava ministrando, que Deus gosta de uma coisa voluntária, né? Ele gosta que você proponha no seu coração para fazer alegremente. A amizade é um sentimento muito forte, é algo que um amigo verdadeiro, ele não é só seu amigo quando você acerta, ele é seu amigo, continua sendo seu amigo quando você erra. Quando você passa por momentos difíceis, quando você tem um amigo de verdade, ele está ali com você. E olha só, Deus chamou Abraão de amigo. Deus chamou Abraão de amigo. Olha só, lá no Isaías, capítulo 41, versículo 8, fala assim: você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Olha só, meu amigo. Imagina Deus te chamar de amigo. Agora, vamos entender um pouco do que Abraão passou nessa caminhada até se tornar amigo de Deus. O que ele fez que Deus o chamou de amigo? Essas referências, elas vão tocar no nosso coração, que Deus, ele quer mais do que um serviço. O que Jesus diz? Eu já não vos chamo de servo, mas sim de amigos, porque tudo que o Pai me conta, eu conto para vocês. Tudo que Deus está me revelando, eu revelo para vocês. Isso é amizade. Amizade verdadeira quer dizer que você abre o seu coração para o seu melhor amigo. Deus, ele quer ser o seu melhor amigo. Pensa aí, se eu falei sobre pensamentos no domingo passado, você tem pensado em ter um relacionamento com Jesus Cristo? Você tem pensado em ter um coração dado ao Senhor, dizendo, não sei, o Deus é meu amigo, eu não quero machucar Ele, eu quero ouvir a voz dEle, eu quero que Ele esteja lá me esperando quando eu chegar em casa, quando eu vou para a igreja, eu quero que Ele vá comigo. Ele é Emanuel. Imagina só, o próprio nome de Deus, Emanuel, quer dizer Deus conosco. Você precisa ter no coração que Deus é seu amigo. Diga assim, Deus é meu amigo, Ele anda conosco. Nós vamos estudar Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis aí no capítulo 22, deixa aberta no capítulo 22, e eu vou citar alguns textos para você entender sobre o chamado. Fica aberto no Gênesis 22, e eu vou tentar dar uma passeadazinha aqui com vocês, no Gênesis, né? Gênesis 12, 1, fala assim: então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Olha lá, Deus chamou ele para ser pai de multidões, quando nem filho ele tinha. Eu queria que você começasse a entender como as promessas de Deus,
elas necessitam de fé, e a fé espera. A fé é paciente, a fé ela age, mas você tem que crer em Deus. É tão necessário você ver, Deus diz que Ele vai ser pai de multidões. Ele foi chamado com a idade de 75 anos, ali mais ou menos, olha só, 75 anos, sem filho, com uma mulher que era estéril, não podia ter filhos, e Deus chamou ele para ser pai de multidões. E aí? Exige fé. Toda vez que Deus fala alguma coisa, e você acha que está muito claro, está muito fácil, provavelmente não é Deus chamando. Não é, eu não tenho nem dúvida disso, porque tudo que Deus nos chama é impossível. É impossível para o homem, mas é possível para Deus. Quando você vê possibilidade, muita bênção, muita abundância, assim muito fácil, sem exigir fé, provavelmente não é Deus. É o Satanás, é o capeta que vem e diz: por que tu não transforma essas pedras em pães e come? Porque se tu se jogar daqui de cima, Deus não vai mandar anjos para te pegar? Ou seja, não é assim. As coisas de Deus, elas necessitam de fé. Diga assim: as promessas de Deus necessitam de fé. E fé é dependência de Deus. Agora, Abraão creu, mas mesmo crendo, ele foi se aperfeiçoando. Por isso que eu quero dizer, a necessidade da amizade de Abraão com Deus. Deus chamou Abraão de amigo. Agora, você acha que Abraão não teve uma vida difícil? Um chamado difícil? Será que Abraão não teve nenhum erro? Abraão errou. Abraão teve momentos difíceis na sua vida, e eu quero compartilhar para você que a amizade é isso, é entre momentos fáceis e difíceis, Deus estando ali do seu lado. Olha só, aqui no Gênesis 12:1, ele diz: sai da tua casa e da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde ele estava indo, mas ele estava indo. Que loucura, hein? Vai para uma terra aí que eu vou te mostrar. Arruma as malas. Se você não sabe para onde você tem que ir, quer dizer que você tem que depender de Deus. Mas uma coisa você pode fazer, o que é? Arrumar as malas. Você não sabe, mas Deus mandou ir, então eu tenho que tomar alguma atitude pela fé. Vou arrumar as malas. Até lá, Deus vai prover, Deus vai fazer alguma coisa. É necessário fé. Quando você tem tudo certinho e acertadinho, não é fé. Não se engane, não é fé. É negócio, não é fé, é certeza. Fé é você ter certeza que Deus vai cumprir aquilo que você nem viu ainda. Você está visualizando pela fé, que é uma promessa. Ele ia ser pai de multidões, mas ele não tinha nem filho. Como é que ele ia ser pai de multidões? Chamou para ser pai de multidões com 75 anos, sem ter um filho. Que loucura, mas ele acreditou. Agora, no mesmo tempo que ele acreditou, diz o seguinte, que ele saiu da terra dele, mas ele levou Ló, né? Gênesis 12:4 fala assim, ó: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Aí tinha um erro, porque não era para Ló ir, era para ele ter saído da parentela dele, e Ló também não era para Ló ter ido. Só que todo mundo que andava com Abraão prosperava. Ló foi, não era para ter ido, mas na frente, no caminho, aconteceu o quê? Muitas brigas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque eles prosperavam muito, porque Deus era com Abraão. Tudo que Abraão fazia, Deus abençoava ele ricamente. Deus, onde ele colocava os pés, Deus dava para ele. Então começou a ter muita briga lá entre os pastores, e um foi para o lado, o outro foi para o outro, tá certo? Mas por quê? Porque ele obedeceu em parte, ele saiu e levou Ló. Não era para ele ter feito isso, mas ele estava aprendendo ainda, estava ouvindo a voz de Deus, se comunicando com Deus, mas ele tinha algumas coisas a acertar ainda. Ninguém é perfeito. Amizade com Deus não quer dizer que você tem que ser perfeito para Deus te considerar amigo, mas quer dizer que você tem que ser interessado em obedecer a Deus. Você tem que ter um interesse de obedecer, de ouvir a voz dele, de se consagrar, de querer mais, de perdoar, de andar a segunda milha, de acreditar no improvável, no impossível. Olha só, como que um homem com 75 anos, já começou com 75 anos, né? Naquele tempo não tinha a medicina que tem hoje, né? Um homem com 75 anos ia ter que ter muitos filhos, com uma mulher estéril e os dois velhos. E aí? Como é que isso ia acontecer? Era impossível. Ou seja, quando é de Deus, é impossível.
Pode ter certeza. Quando é de Deus algo para você, é impossível para o homem, é possível para Deus. Aí quando você vê as coisas acontecendo, foi Deus. Porque foi Deus que fez o chamado de Abraão. Não foi você. Aquilo que você pode fazer, aquilo que está certo, que você vai fazer, é você fazendo. Não é Deus fazendo. Deus fazendo é algo sobrenatural, é você dependendo dele, é você obedecendo e esperando ele fazer. Eu vou te dar um exemplo aqui, o que aconteceu com Abraão. Ele saiu, ele teve fé. Ele saiu, deixou a sua casa e foi para um lugar desconhecido. Ele obedeceu e ele teve fé. Então olha o que acontece aqui. No meio do caminho, ele errou também. Diz que ele estava passando por uma cidade ali, e ele disse que Sara, a mulher dele, era irmã dele. Gênesis 22 fala assim: ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou para si. É claro que Deus defendendo Abraão, trouxe doença, trouxe um monte de coisa para aquele rei, e ele disse: por que tu não disse que era tua mulher logo? Por que tu escondeu? Porque ele teve medo, porque a mulher dele era muito bonita. Aí ele disse: não, vai ser minha irmã, vou dizer que é minha irmã, porque senão vão me matar e vão querer ficar com a minha mulher. E ele teve medo e mentiu. Ou seja, Abraão era considerado amigo de... Olha só, eu quero focar algo para vocês. Deus, ele perdoa o homem, ele perdoa o erro do homem, ele perdoa as falhas do homem, e ele guarda e relembra aquilo que é bom. Quando ele chega lá em Isaías, ele fala: Abraão, o meu amigo. Entendeu? Davi, homem segundo o coração de Deus. Olha a mente de Deus. Os pensamentos de Deus, que são mais elevados do que o nosso, e olha o pensamento do homem. O homem, quando olha para outro homem, ele fala da queda, ele fala do problema, ele fala do erro. Deus, ele fala do acerto. Deus, ele fala da fé. Deus fala do que deixou marcado. E Abraão deixou marcado uma história de fé para a gente. Ele é o nosso pai na fé. Agora eu quero mostrar para vocês que isso, ele tinha amizade com Deus, mas ele não era perfeito. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Mas isso não quer dizer que Deus não tem uma amizade comigo e com você. Agora, quem tem amizade com Deus, paga um preço para ter essa amizade. Porque Deus, ele é sobrenatural. Ele vai pedir coisas para você e para mim que elas não são naturais. São sobrenaturais e exige fé. Exige fé. Exige fé para falar? Sim, exige fé para falar. Mas exige mais fé ainda para obedecer aquilo que Deus nos manda fazer. Então, olha só, ele obedeceu, saiu de casa. Ele teve um probleminha aí, né? Ele errou também com a demora da promessa. Ele ia ser pai de multidão como? Ele cada dia ia ficando mais velho, e mais velho, e mais velho, e nada de filho. E aí? A mulher dele teve uma ideia. Talvez Deus queira usar minha serva. Aí começa. Ele vai e deita com H. Tem filho. Mas não foi Deus que fez isso. Foi ele que fez. Não era o filho da promessa. Mas é isso que eu quero dizer. Muitas pessoas podem errar dessa maneira. Era Abraão, ouviu a voz de Deus, deixou a parentela, saiu de casa, estava prosperando. Mas a demora da promessa fez com que ele tomasse uma atitude errada. Foi o que ele fez. Ele diz aqui, olha só, Gênesis 16:1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. O que era uma proposta? Diga para o seu irmão aí, cuidado com as propostas. Cuidado, porque nem toda proposta é de Deus. Cuidado com as propostas. A proposta é fazer acontecer um negócio mais fácil. Eu quero um caminho mais fácil, eu quero o atalho, eu quero que aqui é melhor, é mais rápido. Isso aqui é possível, tem outra aqui no lugar, faz aí. E aí? Ainda bem que Deus é misericordioso e não cancelou o chamado de Abraão. Ainda bem que Deus é misericordioso e bom, que ainda continuou chamando Abraão de amigo. Só que nesse interim, ele fez uma besteira. Ele teve um filho fora da vontade de Deus, mas Deus o perdoou. Deus o perdoou e ele continuou chamando ele de amigo. É isso que eu quero dizer. Na trajetória, você pode ter impedimentos, você pode ter erros, você pode acontecer coisas por causa da demora da promessa, porque parecia impossível para ele. Sabe com que idade Abraão foi ter o filho?
100 anos. Depois, 25 anos depois do chamado. Ah, eu sou velho. Começou com 75 anos. Hoje é dia de começar. Eu não sei porque às vezes eu vejo as pessoas assim tão assim apáticas, assim tão sem fé. Isso é muito complicado quando você é um homem de Deus, porque você tem que andar pela fé. Tudo, né? Mas é loucura para o homem. Você acreditar, crer, você fica em pé quando todo mundo está se ajoelhando, todo mundo está se submetendo ao medo. O homem de Deus não faz isso. O homem de Deus, ele permanece firme na fé. O diferencial de Abraão para o resto foi que ele creu, e isso foi imputado para a justiça. E eu vou mostrar para você, no decorrer aqui, dos capítulos aqui, essa intimidade que Deus tinha com Abraão. Olha só. Gênesis 18, 17, fala assim, ó. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Olha só, esconderei de Abraão o que estou para fazer? O que quer dizer isso? Deus conversava com Abraão. Deus conversava com Abraão. A gente vê quando Deus fala, as coisas acontecem. Tem gente que todo dia escuta Deus. Deus falou comigo, Deus está falando e nada acontece, alguma coisa está errada. Não é Deus está falando. Ou a pessoa está meio lunático, porque quando Deus fala, Ele faz. Quando Deus fala, Ele faz. Quando Deus promete, Ele cumpre. Pode parecer loucura, pode parecer o que for, mas quando Deus fala uma coisa, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele cumpre. Por isso que eu digo, quando Deus disser algo para você, é loucura. Primeiro que é loucura, porque Ele chama você para sair do conforto, para ir para o meio do deserto. Ele tira você de um lugar para passar um mar vermelho no outro. É sempre assim. Quando Deus chamou Davi, ungiu ele, parecia que a coisa era a coisa mais linda. Ele teve que enfrentar Golias. Ele teve que passar por um monte de luta até chegar na promessa. Eu quero dizer para você que a intimidade com Deus vem em meio a essas batalhas que você vai ter que vencer. As batalhas dentro da sua mente, as batalhas nos seus pensamentos, no seu coração, para não se tornar alguém que acha que consegue só pela sabedoria, pela beleza. Não é, é dependência de Deus, é fé. É fé, é fé. Tudo que você já tem, e 2 mais 2 é 4, você não precisa de fé. Fé você precisa para botar aqui dentro 3.000 pessoas. Fé. Porque aqui não cabe 3.000 pessoas. Tem que ter fé, ou seja, ou o prédio rasga, ou a gente vai para o maior. Deus vai fazer assim com a gente. Assim que acontece, é de fé em fé, de glória em glória. Então, aqui eu vejo Deus conversando. Esconderei eu algo de Abraão? Vou falar com Abraão. Vou contar para ele. Ele vai ser pai de multidão. E aí? Velho, estava ficando velho, idoso, já, né? Teve que esperar muito tempo, 25 anos, para ter o primeiro filho, que seria Isaac, né, o filho da promessa, com uma mulher que não podia, ou seja, era impossível. Era impossível. Por isso que eu quero dizer para você, que Deus você está ouvindo? Que chamado é esse que você acha que você tem? É diferente se Abraão é o pai da fé, e olha o que o Abraão estava passando. Deus, quando Ele chama alguém, Ele chama para alguma coisa impossível para você fazer. Para provar que é Ele que faz. Porque o que você pode fazer, você faz. O que você não pode fazer, é Deus que faz. Deus faz por você, Deus entra no caminho, Deus interfere tudo, Deus muda tudo. Às vezes você acha, vai ser aquele certinho ali, ó, que vai dar certo. Aí Deus pega Pedro, um maluco, que está cortando a orelha dos outros. Não é quem você pensa que é. Deus pega a situação mais difícil, mais improvável, e torna um milagre. É isso que Deus faz, mas a gente está esperando o mais bonitinho, o mais certinho, o mais engravatadinho para dar certo, para ser pastor. Aí Deus pega um malucão ali e diz, esse aí vai virar um pastor, e esse aí vai abençoar nações. Por quê? Deus é assim. Deus é assim. Deus faz milagres, né? Então eu quero mostrar isso para você, ó. Tiago 2:23 diz assim, ó: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Olha só, sabe qual é o nosso trabalho hoje? Acreditar em Deus, acreditar nas promessas de Deus que vão se cumprir.
Não é o homem que disse uma promessa para você, não é alguém que soprou uma coisa, não. Foi Deus que chamou você, foi Deus que disse, eu vou lhe fazer pai de multidões, eu vou te levar para as nações. Quando Deus chama, Ele cumpre. Diga assim, quando Deus chama, Ele cumpre. Ele cumpre mesmo, não tenha nem medo sobre isso. Agora, o negócio é você acreditar que Deus vai fazer, que Deus está fazendo, e descansar nele. Qual era o grande problema do povo de Deus? Deus estava fazendo, tirando o povo do negócio, o pessoal vendo bênção, vendo libertação, vendo o mover de Deus, vendo tudo, mas continuava com o coração no Egito. Continuava reclamando, continuava murmurando, dizendo que não tinha cebola e que não tinha carne, e Deus fazendo chover do céu. Às vezes nós temos um grande erro. Deus está fazendo, mostrando, salvando, curando, prosperando, te dando pão de cada dia, e tu fica olhando para o que tu não tem ainda, né? Para o que está faltando, e pensando que Deus não está fazendo. Isso não agrada a Deus. Deus gosta de pessoas gratas. Deus gosta de pessoas voluntárias. Envia a mim. Sabe qual era a pergunta de Deus? A quem enviarei? A quem enviarei? Porque Ele está procurando quem Ele pode enviar. Quem tem um coração assim que nem Davi. Ei, tem um exército gigantesco de pessoas, mas está faltando aquele que vai dizer, não, eu vou lutar, eu quero ir, envia a mim. Deus vai esperar você se manifestar. Quando Deus queria enviar Abraão, Ele disse, eu vou. Não estou preparado, não sei para onde estou indo, mas eu estou indo. É isso que Deus quer, um coração voluntário, pessoas que são gratas, pessoas que conseguem agradecer a Deus no meio das tribulações e dos problemas. Olha só Abraão aqui. Vamos lá, olha só. Isaías, pode ficar no texto de 22, que a gente vai estudar o Gênesis 22. Mas Isaías 51, 2 fala assim, ó. Olhem para Abraão, seu pai, e Sara, que deu à luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e tornei muitos. Diga, é Deus que dá muitos. Tá entendendo? Quando você consegue perdoar, quando você consegue acreditar, Deus acrescenta. Deus é fiel para fazer mais do que você está pensando ou imaginando. Deus é fiel para suprir todas as suas necessidades. Deus é fiel para te dar filhos, se você pensa que não pode ter filhos, porque não existe nada impossível para Deus. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que faz chegar naquela calamidade que não tem para onde você correr, que o mar tem que abrir, aí Ele abre o mar, para mostrar que Ele é Deus, que Ele fez, que a glória vai para Ele, porque aquilo que o homem faz, a glória recebe o homem. A Bíblia diz que quando alguém faz alguma coisa e mostra que fez só por fazer, ali ele já recebeu a recompensa. Mas quando você faz para Deus, ninguém sabe de nada, Deus mostra a recompensa em público. O tipo de coração que você tem, Ele te abençoa, Ele vai abençoar você ricamente. É por isso que eu quero dizer para você hoje, acredite, o nosso trabalho hoje é acreditar. Abraão creu e isso foi imputado para a justiça. Primeiro passo que eu falei são os pensamentos. Os pensamentos de Abraão era acreditar em Deus. Eu creio, Ele chamou, Ele vai cumprir, eu vou esperar, vai acontecer. Mesmo quando ele errou, ele não desistiu da promessa dele. Ele inventou uma história de... ficou com H, teve um filho fora da hora, mas ele não desistiu. Se você não desistir, Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. O problema é que às vezes a gente ouve homens, religião, e esquece de Deus, que é o que restaura, que ressuscita o morto, e aí você deixa um homem travar o seu ministério, você deixa um homem, uma palavra absurda, tirar o ânimo do seu coração, quando Deus diz, vai, que eu vou te usar para milagres, vai, que tu vai curar o doente. A quem que tu vai ouvir? Escolhe ouvir a Deus. Já pensou a acusação que veio sobre Moisés várias vezes? Moisés liderando o povo, Moisés levando o povo no meio do deserto, Moisés fazendo água sair, e o povo querendo matar Moisés, porque estava velho, porque tinha feito outra besteira lá também. Mas Deus era com Moisés. Quem te chamou foi Deus. Você tem que responder para Ele. O seu coração e seus pensamentos têm que estar nele. Você tem que ter fé, porque na hora do vamos ver, quem está com você, quem é seu amigo, que não te deixa só, é Jesus. Ele está em todos os momentos com você. Você está aqui hoje por causa dele, amém? Eu sei que você está aqui hoje por causa dele. Olha só, 75 anos ele começou a chamar dele.
75 anos. 100 anos ele veio ter o primeiro filho dele. Com 100 anos. Olha a história aqui agora. Vamos entrar em Gênesis capítulo 22. Esse homem que tinha passado por lutas, saído de casa, ele tinha passado por algumas coisas na vida dele, ele continuou crendo em Deus. E Deus deu a ele o filho da promessa, mas Deus pediu a promessa dele de volta. E aí? Ele esperou a vida toda por aquela promessa e Deus diz: me dá de volta. Será que tu tem condições de fazer isso? Imagina, tu tem uma bênção na tua mão, Deus te deu poder, autoridade sobre isso tudo, e depois Deus diz: me dá de volta. Você consegue devolver para Deus? Ou você é apegado? Porque tem gente que não consegue, recebeu, não consegue dar de volta. Você tem que ter o seu pensamento em Deus. Se Deus pedir de volta, toma. Seja capaz de abrir mão, que aí Deus te dá de novo, e muito maior dessa vez. Eu vou te falar aqui, ó, Gênesis 22, algo que Deus me mostrou aqui, muito interessante, eu quero compartilhar com você. Deus chamou Abraão para ser pai de multidões, quando nem filho ele tinha. Idade avançada, mulher não podia ter filho, era impossível para o homem, porém, possível para Deus. Gênesis capítulo 22, nós vamos estar lendo aqui, eu vou ler aqui o versículo 15, olha só, no versículo 15 fala assim, ó: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Eu vou dizer para você, a segunda vez é o tempo da bênção. Diga assim: a segunda vez é o tempo da bênção. A primeira vez é o tempo da obediência. A segunda vez, quem obedece a primeira vez, a segunda vez vem bênção de Deus. A primeira vez era a obediência, era o sacrifício. Olha o primeiro chamado dele aqui, vamos ler. Capítulo 22, olha a primeira vez. Passando algum tempo, capítulo 22 de Gênesis, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Diga assim: a quem você ama. Pode notar que quando Deus fala com a gente, às vezes Ele pede a coisa que você mais ama. O que você mais gosta? Se prepara que Deus vai mexer. Deus vai mexer. Se for a sua Ferrari, se for o seu Mustang, se for o seu carrão, se for o que for, se for o seu filho, ele esperou a vida toda dele, ele era rico demais, ele tinha tudo, cavalo, camelo, muita terra, mas ele esperou a vida toda por quê? Por um filho. 100 anos de idade, um milagre acontece. Imagina só, não tinha Viagra naquele tempo não. 100 anos de idade ele teve um filho. 100 anos de idade ele teve um filho. Milagre, um milagre. E aí Deus diz, ó: eu quero teu filho, traz o teu filho. Traz o teu filho. Imagina só, era completamente, era tudo impossível. Chamou ele já idoso, com 100 anos ele teve um filho. A sua mulher era estéril e ela teve filho. Ela disse que ela começou a rir. Ela começou a rir depois que teve o filho, para ver, a gente começa a rir quando Deus faz as coisas na nossa vida, depois de feito. Nossa, olha aí como Deus é bom. Aí de repente vem uma aprovação maior. Ele esperou a vida toda por aquele filho, obedecendo, indo, crendo em Deus, confiando, desenvolveu intimidade, que Deus contava as coisas para ele, falava com ele, e de repente esse amigo, que era Deus, que era amigo dele, pediu o filho para ele. Às vezes a gente não cede nada, dica de nada. É por isso que eu digo, pregar é fácil. Pregar é fácil. Pregar é fácil. Confiar em Deus necessita fé. Porque quando você vai confiar em Deus, tem a ver com você perder. Jesus deixou o quê? Toda a sua glória. Ele deixou toda a sua glória. Rei dos reis, Senhor dos senhores, veio sofrer aqui.
Não foi isso que ele fez? Deixou todo o seu poder, todo o seu esplendor para andar no meio de nós e sofrer. Mas diz que o nome de Jesus se levantou sobre todo nome. À medida que você confia, à medida que você obedece, à medida que você abre mão, é à medida que você recebe. Você não vai receber na proporção que Abraão, se você não passar no teste que Abraão passou. Você não vai receber na proporção de Davi, se você não estiver disposto a matar o Golias que Davi matou. Está entendendo? É isso que eu quero dizer, Deus vai dar na sua proporção de fé. Você vive hoje o que sua fé lhe trouxe aqui. Você tem hoje o que sua fé, a fé, os passos de fé que você tomou, fez você ser quem você é hoje. E o que você tomar, a decisão que você tomar hoje, vai dizer o seu amanhã. Agora nunca tente se espelhar em alguém que pagou um preço e você querer aquilo sem ter pago o preço que Deus não dá. Deus dá pela graça, mas o qual foi algo difícil demais o que Abraão fez. Abraão teve que não, Abraão apenas creu em Deus. O que Deus quer hoje de nós não é que você pegue seu carro, não é que você dizime tudo que você tem, traga aqui não, que eu não peço dinheiro, que Deus é o dono de todo ouro e toda prata. Você deve ser fiel a Deus. Você tem que ter o seu coração, porque você vai ser abençoado. Eu não estou falando financeiramente. Qualquer coisa que Deus quiser que você for apegado, Ele vai tocar. Tocou, vai tocar de novo. Não está ouvindo, toca de novo. Até você abrir mão daquilo, você não recebe o que Deus quer lhe dar, na proporção que Ele quer lhe dar. Porque Ele quer lhe dar muito mais. Ele não quer tomar nada de ninguém. Agora Ele verifica o coração. Por isso que eu digo, sempre coloque Deus em primeiro lugar, que você vai se dar bem com Deus. Aqui ele diz o seguinte, versículo 2: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que indicarei. Vamos lá, né? Vamos para a Bíblia, né? Queria pegar uns pastores, né? Mas não tem muito pastor aqui, mas vou pegar. Imagina aí, Deus é o seguinte, não tem base teológica nisso aí, porque não tem ninguém que deu filho. Isso não é Deus não. Que teologia é essa? Deus mandando eu entregar meu filho? Onde é que está isso na Bíblia? Qual foi o exemplo? Quem apareceu aqui primeiro? Essa era a primeira vez que Deus estava pedindo o filho. Quem matava filho era o Moloque, era sacrifício para outros deuses estranhos. Essa foi a primeira vez que a gente vê Deus pedir um filho. Não tinha, ele tinha que ter fé, tinha que ouvir Deus. Deus não está num quadrado. A Bíblia diz que todos os milagres que Jesus fez não caberiam nos livros para contar. Olha, tem coisas que Deus vai revelar para você, falar para você, coisas que Deus vai mostrar para você, que você talvez seja o primeiro. Não quer dizer que vai ser contraditório a Bíblia, mas eu quero dizer para você que são experiências pessoais. Tem coisas que Deus quer falar com você aqui. Deus estava falando com Abraão, mas ele não tinha base teológica que Deus ia pedir um filho. Ele podia dizer, ei Deus, isso não é Deus não, está repreendido, o nome de Jesus, meu filho, que eu esperei 100 anos para entregar, negativo, do nada, isso não é de Deus não, isso é o capeta falando. Mas não foi isso que Abraão fez. Por quê? Porque Abraão conhecia a voz de Deus. Abraão sabia que Deus não ia levar assim, ele ia testar o coração dele. Quem tem amizade, quando você conhece muito uma pessoa, só de olhar para ela, você já sabe o que ela quer. Você já sabe o que ela quer pedir. Você já sabe qual é o interesse dela. Ele já sabia que era uma aprovação que vinha para ele. Ele sabia que era um tempo de ele confiar em Deus e dar o que era mais importante para ele. Como Deus muitas vezes já tinha mostrado que era amigo dele, foi lá, salvou Ló e a sua família por causa de Abraão. Deus era amigo. Deus é amigo, ele te protege. Eu digo a você, a amizade de Deus é tudo. Lembra não? Satanás entrou na presença, escondido no meio dos anjos, e foi falar, e viste meu servo Jó? Claro, o Senhor o protege, é teu amigo, né? Tem uma redoma ao redor dele, nada toca nele. Por isso que ele é fiel e íntegro, porque não tem nenhum problema. Mas pelo contrário, Deus disse, então toca nele, toca nas coisas dele. O que acontece? Ele perde tudo, fica doente, cheio de chaga, mas não perdeu a fé. O que acontece? Ele recebe uma porção dobrada. Por pouca coisa a gente não demonstra fé para Deus. Deus dá a oportunidade. Deus, vou mandar um vírus aí, vou mandar um negócio aí, vamos ver como é que esses servos vão se sair. Como é que vão se sair? Se a gente que tem que botar a mão nos enfermos para ele ser curado, como é que evangelho é esse? Cadê a fé? Por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam, porque é só
Palavra. Precisa ter atitude. Se Deus falasse para Abraão aqui o que ele falou, traga seu filho, e não tivesse atitude, ele não seria Abraão, ele não seria o pai na fé. Eu digo a você, fé é necessário ter atitude. Diga assim, a fé, ela anda junta com a ação. Se você crê, você age. Se você crê, você toma um passo. Se você confia em Deus, você espera. Você se coloca na brecha, não é só quando dá não, é quando não dá mesmo que é de Deus, porque aí ele vai fazer. Então olha o que Abraão fez aqui. Deus diz para ele, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o jumento, levou consigo 2 de seus servos, e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ele partiu em direção ao local que Deus tinha indicado. No terceiro 3 dias de viagem, olha só, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou, viu o lugar ao longe, disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, voltaremos. Ele diz o quê? Nós vamos voltar, nós vamos adorar a Deus, eu vou lá para fazer esse sacrifício, eu vou lá para obedecer, mas eu sei que eu vou voltar. Eu sei que nós vamos voltar, mas ele foi. Você sabe que vai dar certo, aí você não vai. Vai dar errado. Você tem que ir lá. Você tem que chegar no lugar que Deus mandou você ir, obedecer, e aí a bênção vem. Vai lá e toma 7 mergulhos, Naamã. E no 7º mergulho que ele foi, curado da lepra. Não é, não, Deus pode me abençoar aqui eu fazendo nada. Vá nessa onda que você vai ficar doente. Vá nesse medo aí, que você não precisa de nada, que você recebe tudo no seu lugarzinho, sem fazer nada. É pela graça, não é por suas obras. Só que a sua obra que você age em obediência, não é por obras em si, é por fé. É para dizer que eu ouvi Deus, por isso eu faço, que eu sei que eu recebo de graça, mas porque eu ouvi Deus, eu tenho que demonstrar não para os outros, mas para Deus, que eu estou ouvindo e obedecendo. Não é por causa de ninguém. Não é para aparecer para ninguém, é por Deus, porque eu quero agradar a Ele, porque eu quero ser amigo dEle, porque eu quero dizer para Ele que eu confio nele e que Ele supre na minha vida. É isso, é por Deus. Diga assim, não é pelos outros, é por Deus. Mas porque é por Deus, os outros são abençoados. Amém? Porque se for pelos outros, o dia que você estiver chateado, você não vai. O dia que você estiver doente, você não vai. O dia que você tiver pouca gasolina no carro, você não vai. Agora, quando é por Deus, você vai, porque você quer agradar a Ele. E aí as pessoas, elas entram no embalo e elas são abençoadas, porque você quer agradar a Deus. É isso que Deus quer. Ele quer ser o primeiro na sua vida. Se Ele morreu pelas pessoas, Ele quer que você também dê a sua vida pelas pessoas. Porque você ama Ele, e Ele te protege, Ele supre na sua vida. Ele andou para o lugar, Ele levou o menino, olha só, no versículo 6, Abraão pegou a lenha para o holocausto, e aí colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Diga assim, brasas e a faca. Ele não estava brincando, ele estava indo acreditando que ele iria voltar, mas ele estava fazendo tudo o que Deus mandou ele fazer. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Agora imaginem só, pai e filho, e pai que amava muito o seu filho, porque ele esperou toda a vida basicamente para ter esse filho, conversando com o seu filho, e ele tinha mais intimidade com Deus ainda, a ponto de dizer, Deus vai prover, meu filho, Deus vai prover. Será que você tem 10% dessa fé de Abraão? Dizer, Deus vai prover para o seu filho, quando você está levando ele para um sacrifício, mas ele sabia que Deus era bom e que Deus não quer tirar. Hoje nós sabemos que Deus é bom e Deus não quer tirar, Deus quer abençoar, Deus quer dar, só que Ele quer saber se você é capaz de andar o caminho, porque abençoado você vai ser. Você é capaz de andar o caminho e crer que Ele vai abrir o mar, ou você fica parado.
que você vai e Deus que vai curar o doente, que você vai e Deus que vai mandar as pessoas, e você mantém aberto e crê que Deus vai proteger, que Deus vai curar, que Deus vai enviar, que Deus vai suprir. Tem a ver com fé. Tem a ver com fé. E é isso que diferencia uma pessoa da outra. Por que Abraão se diferenciou dos outros? Pela fé. Ele deu o mais importante. Quem foi a única pessoa que foi capaz de dar o filho? Deus. Entregou o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mandou Jesus. Ele pediu a Abraão e disse para, mas quando foi na vez dele, ele disse, vai meu filho, vai. Por isso que é o pai na fé, porque ele foi o único capaz de dar o seu filho. Porque eu tenho certeza que nenhum de nós aqui iria dar o nosso filho. Jamais. Nós não iríamos dar o nosso filho para salvar a humanidade nenhuma. Nós não conseguimos fazer isso. Abraão foi o único homem que teve essa atitude, e Deus que deu seu único filho. Porque quando fala de filho, está falando mais do que a você mesmo. Você ama mais seu filho do que a si mesmo. Você faz tudo para protegê-lo. Eu vou no lugar dele. Eu vou. Não toque nele não, que eu vou no lugar. Mas não o contrário, porque dói mais você ver o seu filho passar por dificuldade do que você passar. Para eu passar por dificuldade é fichinha. Ver meu filho passar por dificuldade, não mexa não, que pode soltar um leão, que o negócio vai dar certo não. Quero ver o filho protegido. Tem que ter fé para andar com Deus. Diga aí, tem que ter fé para andar com Deus. Tem que ter fé. Não é fácil. Por isso que eu digo, mas a fé, ela vem através da amizade. Porque você começa a confiar em Deus, que Ele é um Deus bom. Você sabia que Deus é um Deus bom? Que Ele cuida de você? Se você tiver a certeza que Deus é bom e Ele cuida de você, você pode pular e sabe que o teu pai não vai te deixar cair no chão, Ele vai te abraçar. Deus, Ele te abraça, Ele não te deixa cair no chão. Ele te abraça, Ele te sustenta, Ele te levanta, Ele te ajuda. Ele te trata quando tem que tratar, mas Ele te ama. E eu quero dizer, essa ideia dos pensamentos em Deus, na primeira mensagem que eu ministrei, e essa segunda, de ter amizade com Deus, conhecer a Deus a fundo, a ponto de saber que Ele me ama, a ponto de saber que Ele vai prover para aquilo que Ele está pedindo para eu fazer. Ele está pedindo para eu fazer alguma coisa, mas eu não vou fazer nada, quem vai fazer é Ele. Abraão só vai andar. É igual o nosso ir de evangelizar, e você só vai andar e pregar, mas quem faz a obra é Ele. Quem expulsa o demônio é Ele. Quem cura o doente é Ele. Você só coloca a mão, Ele te usa. Você abre a boca e Ele enche, tá entendendo? Ele te traz as palavras quando você tem a coragem e a ousadia de ir lá, entendeu? É Ele que dá as palavras, você não faz nada, quem faz tudo é Ele. Agora a questão é, você vai andar o caminho, o trajeto que Ele quer que você ande? Ele chamou Abraão de amigo, com tantas as coisas que o Abraão tinha feito já de errado, tinha dito que a mulher dele era irmã, tinha ficado com H, tinha feito um monte de coisa, mas para Deus ele era amigo, porque ele cria. Nada interrompe uma amizade com Deus quando o homem tem fé. Nada interrompe uma amizade com Deus quando o homem tem fé. Você precisa ter fé, e isso é um diferencial na Bíblia. Os heróis têm um capítulo todinho em Hebreus, dos heróis da fé. Heróis da fé, capítulo 12 de Hebreus. Vá dar uma lidinha lá para você ver, heróis da fé. Deus, ele chama alguém de herói quando alguém crê. Chama alguém de amigo quando alguém crê. Está entendendo? O que Deus está buscando da gente hoje? Ele diz que nos últimos dias a fé de muitos se esfriaria. Ele quer ver pessoas com fé, mas eu acredito que Deus faz de novo. Eu acredito que Deus levanta os mortos. Eu acredito que Deus prospera. Eu acredito que Deus me mantém saudável. Eu acredito que eu vou ficar curado. Você tem que ter fé. Tem que ter fé. E hoje, muita gente sabe pregar. Muita gente tem diploma. Poucos homens têm fé. Poucas mulheres têm fé, que dizem, não, mas eu vou lá, eu creio, Deus vai abrir uma porta que ninguém pode fechar, Deus me sustenta, Deus me ajuda, coloca Deus nas orações, sai de casa, abençoa outras pessoas, segura a onda quando as coisas estão ruins, porque Deus é com pessoas que têm fé. São diferenciais na Bíblia. E ele foi conversando com o filho dele, sim meu filho, no versículo 7, respondeu Abraão,
As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Diga assim: Deus mesmo há de prover. Quando Deus te chamar para alguma coisa, entenda, sempre vai ter oposição, sempre vai ter reclamação, sempre vai ter incredulidade, mas Deus mesmo vai prover. Ele que chamou, a Bíblia diz que Ele começou e Ele vai terminar a obra. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai terminar, é Ele que vai fazer. E por isso eu posso descansar, porque Ele é Deus, Ele tem tudo. Ele tem tudo, Ele é tudo, Ele pode tudo, Ele é onipresente, onipotente. Deus mesmo vai prover. Entenda, a igreja é dele. Ele é o cabeça da igreja. Não tente transferir uma responsabilidade para um homem só, para si mesmo. Você vai morrer, vai ter um infarte. Ou você crê em Deus, ou você não entra nas promessas. Ou você crê que Deus é Deus, que Ele está vendo, que Ele cuida, que Ele cumpre. Ou você vai se frustrar com as pessoas. Ah, porque não foi, porque não chegou, porque não... Rapaz, ou você aprende a descansar em Deus, ou você vai ficar doente. Abraão descansou em Deus a ponto de levar o seu filho. Fé, todo mundo lá aperreado, transtornado, que ia deixar, os discípulos perguntando a Jesus, será que você não se importa, vai morrer nesse barco aqui, aí vai morrer com toda dificuldade, e Jesus disse, dormia com a cabeça sobre o travesseiro, descansava em Deus, ninguém vai morrer antes de se cumprir o chamado de Deus na sua vida. Aprenda a descansar em meio às dificuldades. Diga aí para o seu irmão, descanse, porque se Deus pediu, Ele mesmo vai prover. Pronto. É assim. Agora Ele quer usar quem? Pessoas. Ele quer usar você. Deus vai prover através da sua vida. Vai prover através da vida do irmão, mas é Deus que vai prover. Quando chega alguma bênção para mim, ou alguma coisa acontece, Deus providenciou, mas às vezes usou você, às vezes usou você, às vezes outra pessoa. Você foi usado por Deus, mas no meu coração, quando chega uma bênção para mim, foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Ele usa o quê? Pessoas. Ele usa pessoas, mas é Deus quem faz a obra. Ele pode estar me usando para ministrar a mensagem hoje, mas é Ele que faz a obra. É Ele, não sou eu, não tem nada a ver comigo. É apesar de mim. É apesar de nós, apesar dos nossos erros, apesar de Abraão e a sua falta de espera. Ele não esperou, ele quis fazer o negócio, mas apesar dos erros de Abraão, Deus o chamava amigo de Deus, porque ele cria. Quando você é capaz de dar aquilo que é mais importante para Deus, você crê em Deus. E aí Deus diz, ó, meu amigo, minha amiga, meu amigo, olha aí, pedi a ele, ele abriu mão. Pedi a ela abriu mão. Minha amiga, meu amigo, imagina ser chamado por Deus de amigo de Deus. Ele foi chamado de amigo de Deus nessa situação. Não foi no erro e no acerto, foi na fé. Diga, não foi no erro, ou nem foi no acerto, foi na fé. Foi na fé. Essa é a diferença, é ter fé. Um momento de fé, uma decisão de fé faz toda a diferença na vida do homem de Deus. Por quê? Porque o relacionamento vai crescendo, de fé em fé, de glória em glória. Eu sei o Deus que cura, eu conheço o Deus que prove, eu conheço o Deus que abre o caminho, eu conheço o Deus que abre as portas, eu conheço o Deus que não me deixa passar necessidade, eu conheço o Deus que multiplica, eu conheço o Deus que levanta os mortos. Você vai crendo cada dia mais em Deus, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Se tem uma coisa que você não pode perder, é a fé. Tudo que você perder e tudo que vier a acontecer, tudo Deus pode te dar de novo em dobro, como aconteceu com Jó. Mas você não pode perder a fé. A essência de Deus na nossa vida é em quem você crê, em quem você acredita. Não basta ser durão, tem que ter fé. Não basta ser eloquente, tem que ter fé. Porque a fé te faz andar para o caminho que Deus mandou. E falar com as pessoas. Ele falou com o filho dele enquanto ele estava andando. Olha, versículo 8, respondeu, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha.
amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Sabe quando que Deus fala com você? Porque tem muita gente dizendo que Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, e eu estou achando que as pessoas estão ficando doidas. É quando você está abrindo mão, é quando você está indo para onde Deus te mandou ir, fazendo o que Ele te mandou fazer, indo lá, Ele diz: Abraão, Abraão, o céu se abre e Ele fala com você. Aí Deus fala. Agora, brincadeirinha, teco-teco, não é assim não, não é assim não, tem muita gente maluca por aí. Pega a Bíblia aqui e manda um monte de coisa, Deus está falando. Deus fala sim, Deus te ama, mas esteja disposto a desenvolver uma amizade verdadeira. Não é só quando a bênção vem. Quando a bênção vem, oh glória a Deus, aí dá uns pulinhos, né? A bênção vem. Eu quero ver você dar pulinho quando o negócio está difícil. Eu quero ver você dar pulinho quando o negócio tá sem nada. E você acredita, mas eu vou sem nada. Se não tiver de carro, vai a pé. Mas vamos dando glória a Deus. É assim. Isso é ter fé. Isso é acreditar em Deus. Não fecha coisa nenhuma, fecha tudinho, mas aqui não fecha. Todo mundo vai ser preso. Ninguém vai ser preso. Ninguém vai ser preso, que Deus guarda. Se alguém tiver que ser preso, sou eu. Não é ninguém. Tem que ter fé para segurar o negócio. Por quê? Porque Deus gosta de homem assim. Não é que é melhor do que ninguém, não é não. É porque a gente vê os exemplos de fé que Deus chamou um amigo de Deus e tem esse desejo por Deus, ou vai acabar. A gente vai ficar só na inteligência. A gente vai ficar só no conhecimento natural. Nenhum crédito para Deus é para o homem, porque prega bonito, é porque tem um esboço bonito, é porque tem uma teologia eloquente. Não, tem que ter fé. Essa é a diferença. Ande com pessoas que têm fé. Ande com pessoas que ministram a palavra de Deus. Ande com pessoas que entram lá na fornalha se tiver que entrar. Que pega você no braço se tiver que pegar. Que entra no fogo para te tirar. Deus quer pessoas assim. Deus está buscando pessoas assim. Que dão a mão para outra quando a dificuldade está pegando. Deus quer homens de fé. A amizade com Deus tem que ter fé. Diga para o seu irmão aí: seja amigo de Deus. Tenha fé. Ele vai suprir na sua vida. Ele vai lhe curar. Ele vai lhe abençoar. A vontade dele vai acontecer. Permaneça. Permaneça. Permaneça, porque o negócio, eu disse que para as coisas melhorar, às vezes tem que ficar mais difícil. Às vezes antes de uma melhora vir, vem uma piora. Mas depois vem a bênção. Olha só, ele recebeu a bênção e agora ele estava sendo a maior provação da vida dele. A maior provação da vida de Abraão foi essa: tirar o que ele mais amava, o filho. Pense num negócio complicado. Mas o do céu, diz assim, ó, versículo 11: mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Disse o anjo: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Diga assim: agora sei que você teme a Deus. O anjo, até o anjo teve que reconhecer a fé de Abraão. Agora sei que tu temes a Deus. Agora eu sei, porque no negócio que estava apertado, quando eu te pedi o que tu mais gostava, o que tu mais amava, o que tu mais esperou, tu abriu mão. Teme a Deus. É homem de Deus, é mulher de Deus. No meio da luta, no meio do problema, não deixou, não abandonou o barco, não deixou a peteca cair. Você vai ter problemas com o diabo, você vai ter problema com os outros, você vai ter problema com você mesmo, com a sua natureza, com seus erros, com as suas falhas. Mas nada disso pode tirar os seus olhos de Jesus. Nunca, nunca mesmo, nunca, a Bíblia diz: olhe para si mesmo, olhe para os outros, olhe quando eles estiverem imitando a Jesus, olhe para Cristo, olhe para Deus, não deixe que nada nem ninguém lhe desmotive, faça o que é certo, interceda pelos outros, seja canal de bênção, ajude. Abraão passou por vários momentos difíceis na vida dele, mas Deus o chamou de amigo de Deus. Você pode estar passando por um momento difícil na sua vida, mas Deus diz: você é meu amigo, eu estou te treinando, coisas melhores vão vir para a sua vida. Pode ser que ninguém acredite em você, mas Deus acredita. Deus acredita em você.
Deus acredita em você e Ele vai lhe usar para uma grande obra nessa terra. Eu estou falando para vocês de verdade, qualquer momento Jesus vai voltar. Pandemia, gafanhotos, terremotos, economia em colapso mundial, mais sinais do que isso? Não precisa mais dar sinal. Jesus vai voltar. Sua igreja está pronta? Jesus vai voltar. Ele está voltando e está perto. Mas Ele está esperando pessoas que tenham fé. Fé, porque esses vão ser levados. Os que têm fé, os que têm confiado nele, não em si mesmo, na sua justiça própria. Jesus está voltando para levar a sua igreja. Não desista do chamado que Deus tem para você e para a sua vida. O anjo falou: não toquem no rapaz. Disse o anjo: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como um holocausto, em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje diz: no monte do Senhor se proverá. Aí, olha só. Quando a situação fica difícil, Deus prove. Ele olhou para cima e tinha um cabrito, né? Quando você acha que não tem mais solução, que o negócio está quebrado, que não tem de onde sair, que você está indo para fazer o que Deus mandou, Deus mostra que tem solução. Mas você só vê essa solução quando você chega lá. Tem que andar o caminho. Tem que chegar lá, a solução está lá. Aí sim, Deus chamou ele pela segunda vez, que foi onde eu comecei. Que eu falei que na segunda vez vem bênção. A primeira vem provação. A segunda vem bênção. Diga assim: a primeira vem provação. A segunda vem bênção. Agora a segunda vez, ó. Pela segunda vez, diga assim: pela segunda vez. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado o seu filho, o seu único filho, esteja certo que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Deus pediu algo muito difícil para Abraão, mas ele fez. Ele disse: porque você fez o que você fez, eu juro por mim mesmo que eu vou te abençoar. Aí o negócio pegou, porque Deus é perfeito. Ele disse: eu juro por mim mesmo, é por causa de mim mesmo que eu vou te abençoar. Toca o coração de Deus, que Deus vai te abençoar. Cede a Ele quando Ele pedir. Pode parecer, ele nem sabia o que ele estava fazendo, Abraão, porque não tinha base bíblica naquilo. Ele estava fazendo pela fé, não tinha uma história que nem a gente tem, não tinha base bíblica não, de Deus pedir o filho para ninguém, não tinha base teológica, embasamento teológico. Hoje a gente tem uma desculpa para tudo, para não fazer, para fazer, tudo tem uma estratégia, uma desculpa para dizer que a pessoa é frouxa. Que não, eu não vou por causa disso, eu não vou por causa disso, eu não faço por causa disso. É você e Deus. Agora age em fé, que Deus, ele deu uma palavra para Abraão assim, que quebrou o céu inteiro. Ele disse assim: pela segunda vez, o anjo do chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo. Qual era a maior autoridade do mundo? Deus, ele nele mesmo. Porque ele não ia jurar pelo sol que podia passar, as nuvens podiam passar, mas ele disse: eu juro por mim mesmo, porque você fez o que você fez, eu vou te abençoar. Ele creu. Sabe o que Abraão fez? Ele creu. Sabe o que Deus quer que você faça? Creia em Deus. É só isso. A amizade se resume em crer. Eu acredito em Deus. Eu acredito, por isso eu prego. Eu acredito, por isso eu vou. Eu acredito, por isso eu não desisto. E não deixo ninguém desistir. Prego. E é isso que Deus fala aqui. Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Todo mundo vai ser abençoado por causa de você. Já pensou?
o tamanho da bênção. Por causa de uma pessoa, muitas pessoas são abençoadas. Nós somos abençoados, estamos aqui por causa de Abraão, por causa de Jesus, mas por pessoas que tiveram fé. Eu queria que você, nesse momento, ficasse de pé. Fique de pé. Nós estamos encerrando esse culto. Provavelmente hoje eu acabei bem mais cedo, né? Olha aí, vocês hoje escaparam de mim. Normalmente eu passo 1h30 pregando. Mas a mensagem que eu queria falar, eu falei, que Deus colocou no meu coração para ministrar para você hoje. Feche os seus olhos. Abraão creu, eu creio que tenho que crer cada dia mais. Feche os seus olhos. O que Deus está pedindo para você hoje? Eu não sei, não tenho nem ideia. Eu sei que Ele para esse culto agora. Você já entregou a mensagem. O que eu queria falar, eu já falei. Quando você abre mão por causa de Deus, quando você crê nele, que Ele te falou, que Ele te enviou, pode parecer que está tudo indo errado. Eu estou levando meu filho para esse lugar, o que está acontecendo? Olha, eu digo para você, Deus vai prover. Se Ele te chamou, Ele vai prover. Quando Deus chama, não é fácil. Quando Deus chama, é impossível. Ele mandou um profeta. Olha quando Deus fala, fecha os olhos e memoriza aí. Deus falou para o profeta Elias, vai para Querite, que você vai beber água lá daquele rio lá, e os corvos vão te alimentar. Quem falou? Deus. Como é que ele ia comer? Milagre, milagre. E ele foi, homem de fé, obedeceu a Deus, foi lá para a banda do rio, ficou lá até o rio secar. Quando o rio secou, Deus falou de novo para ele, vai lá para Sarepta. Quando tu chegar em Sarepta, uma viúva vai te alimentar. Quando ele chega em Sarepta, a mulher estava lá passando fome. Mas Deus disse que a viúva iria alimentar. O que aconteceu? Deus usou o profeta e a viúva não faltou mais azeite na botija. Eu quero te falar que quando Deus te chama para um propósito, quando Deus te chama para uma promessa, não é assim, ó, toma o cofre de ouro, não é assim, olha, a bênção está transbordando. É não, meu irmão, Ele vai te dar uma terra prometida, mas essa terra prometida, ela está cheia de gigantes, está cheia de Enaque, está cheia de problema, está cheia de coisas dizendo que não vai dar certo, mas tu tem que invadir aquela terra pela fé, tu tem que destruir os gigantes pela fé. Deus te dá autoridade para pisar em serpentes, Deus te dá autoridade para expulsar demônios, Deus te dá autoridade para dizer, sai da frente problema, sai da frente dívida, nada vai me parar. Foi o Senhor que colocou no meu coração, foi o Senhor que me chamou, e Ele mesmo vai cumprir na minha vida. Não vai sair daqui ninguém sem ser abençoado nessa noite, porque eu tenho fé, eu creio que você vai receber sua bênção nessa noite, que Deus vai te fazer sobressair, que Deus vai te fazer prosperar, porque você decidiu vir a esse culto nessa noite, porque você saiu de casa querendo ouvir a palavra de Deus, porque você saiu do seu aconchego para escutar a mensagem de fé nessa noite. E eu creio, eu quero ministrar uma bênção sobre a tua vida, que o Senhor abra as portas do céu, que o Senhor conceda o milagre que você está precisando, que o Senhor prove para você que Ele é Deus, que quando você obedece a Ele, quando você serve Ele, quando você crê nele, Ele faz milagre e te chama de amigo, Jesus disse, já não vos chamo de servo, mas de amigo. Ele tem se revelado para você. O pedido que Deus tem para você, às vezes é diferente do que Ele pede para mim, mas você consegue ouvir a voz de Deus. Ele pede para cada uma coisa aqui. Deus fala no seu íntimo, Ele vai dizer, olha, para mim pode ser nada, mas para você é muito o que Ele está pedindo. Obedece a voz de Deus, que Ele diz, ó, eu juro por mim mesmo que eu vou te abençoar. Ou seja, promessa garantida, não tinha mais como dar errado. Quando você crê, não tem mais como dar errado. Quando Ele disse, eu juro por mim mesmo que eu vou te abençoar, promessa garantida. Aleluia. Aleluia. Coloca a tua mão para frente.
Eu quero orar pela igreja. Se alguém quiser reconciliar com Jesus, se alguém quiser entregar sua vida para Jesus, fazer uma aliança com Deus, venha para frente. Venha para frente. Se houver alguém aqui que quer reconciliar com Jesus, ou entregar sua vida para Jesus, venha para frente. Caso contrário, coloca suas mãos aí para receber. Coloca essa palavra diante do Senhor. Escuta essa mensagem depois no canal. Deixa Deus falar contigo. Experimenta, porque Deus é bom. Deus é bom. Daquele dia em diante, Abraão começou a prosperar mais e mais ainda. Deus mudou o nome dele. Ali agora seria pai de multidões. Ele é o nosso pai na fé. Ele deu o máximo dele. Eu não sei qual é o teu máximo. É o tempo, é o dinheiro, é a coisa, é o apego. Eu não sei. Abre mão por Deus, que Ele vai te abençoar. Que Ele vai te abençoar. E outra, quando você vai dar, ei, eu nem quero, eu só queria ver se tu era capaz de andar até lá, eu só queria ver se tu era capaz de entregar aquilo, eu só queria ver se tu era capaz de deixar outra pessoa tocar aquilo, eu só queria ver se você ia conseguir perdoar. Deus faz isso, Deus faz isso, amém? Glória a Deus. É você e Deus agora. Foi Abraão e Deus, é você e Deus. É você e Deus, é você e Deus. Ó Espírito Santo, nós consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. Obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado por cada pessoa que aqui está nesta noite, Senhor. Enquanto a igreja abre o seu coração, Senhor, para ouvir a Tua voz. Toca, Senhor, em cada um que está aqui nessa noite. Capacita, porque aquele que começou a boa obra há de terminar, Senhor. Guarda os corações, guarda a fé de cada um, Senhor. Pai, que haja suprimento, que haja cura, que haja alegria, mas o principal, que haja fé na nossa vida, que nós possamos confiar em Ti. Ajuda-nos a desenvolver essa amizade contigo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter a intimidade que Abraão teve contigo e o Senhor chamou de amigo. Nós queremos ser chamados de amigo também, Senhor. Pai, nós abençoamos a Tua igreja, cada servo Teu que aqui está para consagrar a sua vida, para consagrar o seu ministério, para consagrar as suas escolhas. Que o Senhor tome a frente, Senhor, e que a Tua graça, Senhor, que a consolação do Teu Espírito Santo possa visitar cada um que está aqui, possa visitar as pessoas que estão assistindo esse vídeo online nas suas casas, Senhor. Abençoa, abre as comportas do céu, porque nós somos uma terra frutífera, nós somos um povo que prospera em meio a doenças, em meio a desertos. Nós prosperamos, nós temos crescido para a Tua honra e Tua glória, e nós temos avançado no reino de Deus, Senhor. Obrigado, porque é o Senhor que faz, é o Senhor que acrescenta, é o Senhor que nos mantém e é o Senhor que nos molda. Por isso, Senhor, leva cada um agora para sua casa, debaixo da graça e da divina consolação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Coloquem a fé em ação e depois me contem um testemunho, viu? Que eu creio que dessa pregação vai sair muito testemunho. Coloca a fé em ação, age de acordo com o que Deus estiver mandando fazer aí, e depois vem me contar os testemunhos, que eu quero saber o que é que Deus está fazendo aí na vida dos irmãos, amém? Se você precisa de oração, eu vou estar aqui orando ainda com alguns irmãos, enquanto o término